Já fizeram o treino, agora vamos ver se, né? Boa noite. Boa noite. Ó, Rita. Aprenderam direitinho. Que a paz de Jesus... só uma pausa, né? Antes da paz de Jesus, vou dizer uma coisa para vocês. É o único momento que a gente troca uma ideia, não é? Depois as ideias ficam aí, cada um dentro do pensamento. E eu vou para casa pensando, será que deu certo? Porque a palestra ela é um monólogo. A gente semeia, cada um colhe, do jeito que consegue. Não precisa concordar com tudo, não. Nós estamos aqui para aprender. E lá um dia a gente muda de ideia. Então, até lá, vamos trabalhando. Agora sim, que a paz de Jesus amorosamente nos acolha e nos auxilie. E nós escolhemos esse tema, galhos verdes, inspirados num item do Renovando Atitudes, que é galho verde. Nós vamos falar sobre galhos verdes. No Renovando Atitudes, eles falam sobre a criança. Como que é imprimido na criança as ideias novas, porque eles chegam trazendo uma bagagem espiritual. Está lá guardadinha. Por isso que os primeiros anos da infância são tão importantes. Por isso que a gente tem que cuidar muito a forma como a gente trata a criança, como a gente responde às questões, embora que não tenha pai nem mãe que aqui encarnado consciente traga um manual. É assim que se faz. É por aqui que se vai. Entretanto, nós vamos entender que nós viemos para resolver algumas coisas. E são espíritos já, vamos dizer, antigos, velhos conhecidos de Jesus. Porque estão reencarnando e reencarnando no planeta Terra. Então não tem espírito novo aqui. Deus não mandaria para um planeta de provas e expiações almas novas. Espíritos recém-criados. Porque o que eles viriam fazer no meio de tantas provas, de tantas expiações? Que impressão levariam esses espíritos para a eternidade? Aqui estamos nós, que chegamos também como galho verde, que passamos por um processo de educação nesta encarnação, por uma família de pai, mãe. Depois nós fomos fazer as nossas escolhas conscientes ou inconscientes na jornada que segue e que nós estamos seguindo até agora. Mas, num primeiro momento, nós entramos para receber essas impressões. E nós vimos na nossa sociedade quantas feridas da alma tem. Quantos irmãozinhos nossos que foram relegados a segundo plano dentro de casa. Quantas crianças órfãos de pais vivos que estão lá aos cuidados de quem hoje? Quem é o objeto mais presente na vida da criança hoje? O celular. E muitas vezes sem controle nenhum. Ó, filho, pega aqui, filha. Agora não, vai lá para o teu joguinho. Porque aquele pai, aquela mãe, ainda são galho verde, no sentido ainda do amadurecimento. Não da força, do vigor, da beleza. Por falar em galho verde, vamos pôr um parênteses assim. E hoje, meu esposo disse, ai, que pena, né? Esse pé de caqui aí não vai dar fruto, porque olha as florzinhas tudo no chão. Aí eu comecei a rir. Os caquizinhos estão tudo lá, só caíram as flores. Elas já fizeram a parte delas. Então, às vezes, na nossa vida é assim. Aí eu fui,
fotografei um caquezinho daquele para mostrar para ele que a flor foi, mas o fruto está ali, crescendo naqueles galhos verdes, recebendo a água da chuva, o sol, na espera do tempo para amadurecer. E nós, em que situação nos encontramos? Qual é o nosso estágio de amadurecimento espiritual nessa fase de nossas vidas? Será que nós já conseguimos amadurecer mais um pouco? Quais são as nossas dificuldades? Nós trazemos essas dificuldades para conversar? Nós conseguimos nos colocar dentro da leitura que a nossa irmã disse que não foi ela que escolheu? E realmente não deve ter sido, nem eu. E assim, a gente vai recebendo as inspirações da espiritualidade, e como falava uma amiga que já está no plano espiritual, o livro cai na nossa mão, e cai. Às vezes a página já está até aberta, tu pega e tá, é aqui mesmo. Não precisamos nem ter o trabalho de procurar. Por que a gente não precisa procurar? Porque nós já abrimos o livro lá no plano espiritual durante o sono físico. Que nós estamos aqui nessa luta pelo amadurecimento. Nós estamos aqui nessa busca espiritual para nos tornar pessoas melhores. E o tempo urge. Ah, mas é para a eternidade. Sim. Degrau pós degrau. Encarnação pós encarnação. Momento após momento. Aquele momento que nós deixamos passar, ali atrás, ele não volta. Nós vamos correr atrás de um novo momento. Mas aquele já foi. E muitas vezes foi desperdiçado. Vamos aproveitar bem a encarnação? Vamos ver aonde é que nós viemos para chegar até Jesus? Ele disse que um dia nós todos seremos luz, né? Jesus também falou que nenhuma das suas ovelhas se perderão. Mas a gente não precisa ir estagiar em outro planeta depois daqui, num planeta inferior. Os bons vão herdar a terra. Aqueles que bem aproveitarem os seus momentos. Aqueles que trabalharem as suas diferenças. Ah, mas quanta mágoa do pai, da mãe. E eles sabiam fazer diferente? Tem uma escola que traz um manual que explica quem é aquele espírito que veio para o nosso lar? Intuitivamente nós sabemos. Porque muitas vezes nós falamos, mas aquele ali vai dar trabalho, hein? E dá. E dá. De onde vem esse reconhecimento? Daquelas sessões e aulas e reuniões para poder trazer esta criatura para perto de nós. Acho que muitas pessoas que estão aqui já estudaram a reencarnação de Segismundo. Não é, Rita? Missionários da Luz, né? E ali fala daquele espírito que trazia uma grande diferença com o seu pai. Então, o ambiente familiar ficava pesado. A sua futura mãe era hostilizada pelo marido. Ele se afastava, não queria conversa, porque ele não queria ser o pai de Segismundo. Mas como assim? O que aconteceu de tão grave? Era uma daquelas reencarnações aonde é preciso imprimir naquele espírito novos valores. Era necessário receber aquele espírito com muito amor, paciência, tolerância. Haveria uma encarnação para se perdoarem. Segismundo havia
matado Adelino. Então, as marcas ainda estavam muito pesadas. Era preciso encontrar um jeito de aproximar. E um galinho verde, daqueles inspirados, que ficaria como o irmão mais velho, do Segismundo, no caso, começa a fazer a união entre a família novamente. Fazer aquele trabalho de aproximação que nós viemos para fazer. E ele fala: papai, hoje você vai orar conosco? E começa a fazer a ponte. Fala com a mãe, fala com o pai, até que ele consegue trazer os dois para um clima de paz, para um clima de harmonia, para que aconteça, então, o processo tão esperado por Segismundo. Entretanto, lá no plano espiritual, tinha um roteiro para esse reencarnante. Nós viemos também para cá para resolver algumas coisas. E muitas vezes o nosso amadurecimento vai acontecer através da dor, da enfermidade, do sofrimento, que não entendemos muito bem. E no caso de Segismundo, quando ele chegasse numa idade próxima aos 40 anos, ele deveria ter problemas cardíacos, em função dele ter matado aquele que nessa encarnação seria o seu pai. Então, nós jamais, como assim? De repente a pressão subiu. Eu que vivia lá desmaiando, com a pressão lá no pé, daqui a pouco começa a ter pico de pressão. Começa a receber uma outra. Mas eu nem como doce, como disse uma pessoa para mim no sábado. Como que eu estou com diabetes? Eu disse: olha, eu como um monte de doce, então no meu caso está bem justificado se a glicose subir. Mas Alzinara, eu não como doce. Eu disse: mas o que você come vira o açúcar no seu sangue. Por uma necessidade, talvez, daí nós começamos a conversar. Não é que saiu um atendimento fraterno? Do nada? Porque depois que ela desabafou bastante, ela assim: ai, que bom, né? A gente está aqui junto mais uma vez. Beleza, espetáculo. Que bom mesmo, que a gente sempre encontra alguém que, às vezes, recebe a olha que eu já tenho perguntado, eu já tenho tentado saber. E vamos entender um pouco de como que chega essa glicose na vida dessa pessoa. Uma vida de dedicação também à família. E ela não consorcia-se com ninguém. Ela não tem filhos. Cuidou desse, daquele. E a última pessoa que ela cuidou durante um longo período, mas de forma maravilhosa, foi do seu pai. Então ela traz todas aquelas lembranças do convívio com o pai, que ele às vezes ficava meio constrangido, porque a sua filha, vinha lhe dar o banho. Ela dizia: pai, somos pai e filha. E eu faço isso com carinho. Eu quero te ver bem, e o banho te deixa tão bem. Vamos lá. Resgates que a gente às vezes não sabe direitinho de onde vem, qual é o processo daquela família. E quando a gente aceita a tarefa amorosamente, nós estamos trabalhando as nossas faltas anteriores. Então, às vezes a pessoa diz: mas coitada de você, né? Eles já falaram isso para mim, sabe? Oi, Nara, coitada de você. Tu precisa fazer isso, coitada. Não, gente. Que bom que eu estou podendo fazer. E que eu possa mais um tempo ainda. Porque, olha, até aqui
Olhando bem na conta, no saldo espirituálico, só paguei o juro do cartão de crédito espirituálico. O restante está precisando ser pago ainda. Ou resolvido, ou quitado. Pago é uma palavra pesada, né? A gente não paga, a gente quita. E com prazer. Quando chega lá aquele dia lá dos boletos, nós temos duas formas de receber. O final de um mês, normalmente é final do mês, não é começo do outro. Olha quanta luz, que beleza. Mas vamos lá. Então, claro, já está tudo pronto aqui, gente. Se faltasse luz, nós não precisávamos nos preocupar. Quando chega o momento de a gente acertar os nossos débitos aqui, que nós fomos lá, contraímos, entramos em todos os sites, compramos as nossas coisinhas, vamos no supermercado, tem a conta da luz, da água, o plano de saúde, papapá, aquelas brusinhas que a gente gosta, né? Como diz a menina que me ajuda lá a deixar a casa mais cheirosa, ela diz assim, ó, e hoje só tem brusinha, né? Nesse varal. Eu digo, quem será? Eu preciso pegar essa criatura que usa tanta brusinha. E ela dá risada. Então, assim, ó, o dia que chega, que se aproxima, muitas vezes é muito doloroso para algumas pessoas. Porque precisa contar as moedas. Precisa dar um respiro, precisa de uma encomenda, precisa de uma hora extra, precisa fazer uma costura a mais, precisa fazer mais uma entrega, precisa fazer mais uma corrida no Uber. Enfim, diversos são os nossos desafios. E na hora que nós, então, quitamos, não dá uma sensação de alívio? Tá tudo bem, deu tudo certo. Mesmo que seja sofridinho, muitas vezes, aos 45 do segundo tempo, mas ainda deu conta e às vezes fica uma ou outra coisinha para trás, mas aí não fica aquela bola de neve e nós vamos quitando. E os processos espirituais são diferentes, por acaso? Não são diferentes, gente. Nós viemos também com os nossos boletos. E às vezes dá até para fazer um Pix. É uma boa atitude que vem naquele momento. É uma vontade que nós temos de servir, de ajudar, de levar uma alegria para alguém, de parar de olhar só para dentro e olhar também para fora. E trabalhar essa encarnação com vontade, com alegria. Assim, quando nós nos colocamos nas frentes de trabalho, nas lides espirituais. Quando Jesus nos chama e nos mostra o caminho. E tem lá dentro do Evangelho uma parte que fala sobre a figueira seca, porque só dava folhas. Enquanto ela só tinha folhas, eram galhos verdes. Mas ela não estava cumprindo o que ela veio para fazer, que era dar os frutos sazonado para aqueles que precisassem se alimentar, ou tirar dali o seu sustento de alguma forma, pudesse colher aqueles frutos. E a árvore estava ocupando um espaço, sem se movimentar. Então Jesus usa essa figueira para poder nos alertar que nós, além de estarmos frondosos, com a nossa ramagem, com a nossa folhagem, nós também precisamos frutificar. Se a função é florescer, olha aqui a orquídea florida. De forma muito delicada, dizendo para eu não passar de 35 minutos. Está ali escrito embaixo. Viu? Olha como a gente faz as coisas de forma amorosa. Não precisa agredir ninguém. E assim nós vamos aprendendo a nos movimentar de forma diferente. Então, quando as pessoas me
acham que eu estou sobrecarregada e coitada, dizem, olha, gente, que bom que eu ainda estou aqui podendo correr. Tem gente que não pode mais. E se me deixarem para trás para correr, porque eu já fiz bastante coisinha, eu já fiquei bastante tempo sentada, agora está na hora de me mexer, né? Então a gente vai percebendo que é preciso fazer um movimento em direção ao nosso crescimento espiritual. É preciso trazer essas crianças com alegria desde pequenas. Ainda há pouco subiu uma ali toda estilosa com boneco. Eu esqueci até o nome dele, mas ele tem até nome. E ela me disse o nome do filho dela ali. E ela foi levar ele para evangelização de bebês, no caso, né? Porque ela foi para evangelização. Como que vai ser essa menina daqui para frente? Olha a diferença que tem uma pessoa evangelizada na sociedade em que nós vivemos. Olha como o nosso pensamento foi mudando a partir do momento que nós começamos a prestar atenção nas lições vivas que o Evangelho traz. Olha o trabalho que a espiritualidade faz conosco a partir da nossa vontade. Então, quando nós unimos o nosso pensamento com vontade, em função de uma causa, de um processo, de alguém, vamos confiar que este ser, esta causa, este processo vai receber o melhor. No sábado, nós tivemos o Etramesc e um dos nossos painelistas não pôde viajar, não pôde vir. Então, num primeiro momento, começou aquele, ai meu Deus, o que vai se fazer? Mas como assim? Vamos usar das ferramentas que nós temos hoje na mão. E pensou-se na transmissão. Então, via internet, né? Aí vem o segundo desafio, mas a internet aqui é péssima. Eu disse, tem a história da dona péssima e da dona ótima. Se nós olhar para a dona péssima, não vai dar. A internet, mas se nós for atrás da dona ótima, essa internet vai render. E nós tínhamos irradiações durante alguns períodos da manhã e à tarde. E em todas as irradiações, nós pedimos à espiritualidade que potencializasse aquela internet, porque aquelas pessoas que estavam ali precisavam daquele conhecimento, como cada um de nós precisava. E aquela pessoa que estava lá convalescendo, não se sabe do que, mas também não é o caso, queria fazer o trabalho, ainda que da sua casa. Porque não podia, o médico não autorizou a viagem. Olha, e a internet deu conta do recado. E aí nós brincávamos, depois a história dos guarda-chuvas, né? Como assim? A história daquela turma que foi pedir lá para o padre para orar por aquela cidade que estava sem água. Há muito tempo não chovia. Então os fiéis foram até a igreja e pediram para o padre que fizesse uma procissão, um momento de fé, para que chovesse. Ele aqueceu, lá estava aquele cortejo, bem bonito. Aí o padre subiu uma rampinha assim, fez assim para o povo, fica aí. E ele disse, vocês vieram pedir o quê? Chuva. E o que precisa? De água. E vocês têm fé? Temos. Tem não. Só eu trouxe o guarda-chuva. Às vezes nós fizemos isso na nossa encarnação. Às vezes nós deixamos de fazer o que nós precisamos fazer, porque nós queremos que alguém faça por nós. Nós queremos mudar, nós queremos ser galhos maduros, nos tornar árvores produtivas.
ou plantas floridas sem esforço, sem darmos os passos que nós precisamos dar, sem essa transformação, porque ainda estamos muitas vezes magoados com as coisas lá de trás, lá de quando éramos crianças, lá de quando o nosso pai, a nossa mãe, muitas vezes nos deixaram invisíveis. Mas será que eles nos deixaram invisíveis? Será que eles não deram mesmo a atenção que nós precisávamos? Diferente de quem coloca o celular na mão do filho e manda ele ficar com o celular o dia inteiro, que é a babá dele, é a companhia dele, é um amiguinho dele, e pode ser a destruição dele também. Como nós vimos aí em muitos casos. Mas, hoje, as famílias têm quantos filhos mesmo? É um, é dois, quando passou de 3, já chama a pessoa de doida, né? Mas não é bem assim. E quando nós éramos crianças? A minha mãe tinha 9. Eu acredito que ela era muito sábia. Custei para entender. Falo sério. Muitas vezes achei que ela tinha privilegiados lá. E depois eu descobri que ela tinha uma sabedoria extraordinária. Quem sabia se virar, ela deixava fazer as coisas. Então, ela nos dava a liberdade de crescer. Ela nos dava a liberdade de aprender com os nossos erros. E à medida que ia dando certo, ela lançava mais uma oportunidade de crescimento para nós. Eu lembro que ela dizia assim, ó, tu não mexe no fogo. Aí eu levantava mais cedo que todo mundo para poder mexer no fogo. Menina rebelde, hein? Mas eu ficava encantada de eu conseguir fazer o fogo. Fogão a lenha. E colocar a água para esquentar. E subir numa cadeirinha para fazer um café. Que ela morria de medo de eu me queimar, era só isso. E ela dizia, quem foi que fez o fogo? Ela dizia, mas é muito perigoso. Mas a senhora faz, eu faço do jeito que a senhora faz. E o pior das histórias foi quando eu apliquei uma injeção numa pessoa que foi lá. Ela era enfermeira. E a pessoa disse que estava morrendo e que ela precisava tomar a injeção naquela hora. Eu disse, a senhora pode entrar. Porque eu era metida, gente. Ela ia preparar a injeção, eu ia lá. Quanto que tem que sacudir isso aqui? Como que tem que fazer isso aqui? Então eu dava a seringa para ela prontinha, até sem o ar já. O que faltava eu espetar a pessoa? Espetei. Deu certo. Só que a pessoa foi lá e disse para ela, que mãozinha, que a sua filha, como a senhora ensina bem as suas filhas? Qual delas? Chamou as mais velhas, né? Não, é aquela da franjinha. Nega, suou, assim, ela me chamava de nega, suou no quarteirão. E ela ficou muito zangada. Não deixou eu receber o presente. Que a mulher trouxe, estava certa ela. Mas depois ela disse, tu nunca mais vai fazer isso. Eu fiz como a senhora fazia, media até com o dedinho lá onde a senhora media, mais ou menos assim. Realmente ela estava certa. E eu vi ela contando para o meu pai, dando gargalhada, daí eu me achei, né? Essa menina... Eu disse, pois é, essa menina vai dar trabalho. Estou dando trabalho até hoje, gente.
Os espíritos que digam. Então, esse galho verde, que muitas vezes nós ainda somos, porque não amadurecemos, porque ainda estamos na estrada, infantilizados, mesmo sendo adultos, com tantas carências para resolver, com tanta necessidade de crescimento, só tem um jeito de nós crescer. Vamos nos evangelizar. Vamos buscar a oportunidade nas pequenas tarefas que se apresentem à nossa frente. Não importa o que a gente vai fazer. Vamos fazer. Vamos acreditar. E vamos fazer com alegria, gente. Vamos fazer com o coração aberto. Aí vai dar tudo certo. O relógio de vocês não parou. Essa é a minha reclamação de hoje. Que eu vou continuar contestando. Porém, muito obrigada por essa vibração maravilhosa dessa casa. E boa noite a todos.